Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu me chamo Luiz Gustavo e estou aqui para gravar um vídeo, né? Estou na rua aqui gravando um vídeo. Separei um tema que eu achei muito interessante, lendo sobre filhos e criação de filhos, né? Algumas coisas que a Bíblia nos traz como ensinamento. E eu pretendo aqui fazer uma pequena apresentação para você. Tenho certeza que você vai gostar e vai refletir um pouco, tá? Eu vou sair aqui da tela. Sair da tela aqui para você prestar atenção somente no slide. Filhos, nossa alegria ou tristeza? Em Provérbios 10, no versículo 1, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Eu estive pensando muito sobre esse assunto, né? Sobre falar sobre filhos. Sou apaixonado pela minha filha. Eu tenho uma filha de 3 anos, nesse ano aqui de 2020, né? Que nós estamos falando. E a minha filha, ela é um motivo de muita alegria para mim, para minha esposa. É, eu ainda não tive, né? Obviamente, não passei ainda pelas dificuldades de uma adolescência, de um crescimento, assim, onde vem outros tipos de problema, onde aquela criança vai e sai da sua influência direta, né? E começa a ter as experiências dela mais pessoais, né? Mais própria de cada pessoa, né? Mas eu falar sobre filhos é também falar um pouco sobre nós, né? Um dia nós, obviamente, nós somos filhos de alguém, né? E um dia nós fomos dependentes, nós passamos por todo esse processo, então nos permite fazer essa, essa meditação, né? Só que quando você se torna pai, ou mãe no caso, você possui uma visão a respeito de filhos e a respeito de ser pai, né? Muda todo o ângulo e o sentido das nossas vidas, né? Então, meditando sobre isso, meditando sobre esse versículo, eu separei algumas coisas pra gente meditar, né? Eu tenho uma filha de 3 anos e tenho um amor incondicional por ela, né? Independente da situação, eu acho que eu daria a vida pela minha filha, né? Esse amor incondicional é uma coisa impressionante, o quanto a gente, a gente coloca a nossa vida em segundo plano a partir do momento que você se torna pai, né? Não em segundo plano ao ponto de você se anular totalmente, né? Mas é que existem algumas pessoas que acham que amor próprio é você passar por cima de tudo e todos, né? Não é bem por aí que eu analiso. Aqui no canal a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre amor próprio, sobre pensamento positivo, mas existem alguns limites para isso também, né? E ultrapassa a questão do egoísmo. Algumas pessoas são mais egoístas, são mais elas acham que amar a si mesma, né? Amar, ter um amor por ela, ela acha que tem que passar por cima de tudo e todas as coisas, enfim. Enfim, não é o caso aqui. Faço de tudo para tentar ensinar valores e dar muito amor. É uma questão que me chamou muita atenção, porque eu tenho uma responsabilidade como pai, né? Você que está me assistindo, me ouvindo, você tem uma responsabilidade como pai e ela é uma coisa que não volta, né? É uma responsabilidade que Deus nos dá, que ela não tem como você ficar negociando, né? Você não tem como outras opções, né? A não ser que você seja um mau pai. Aí você não vai dar amor, você não vai ensinar aquilo que você sabe. Mas vamos imaginar que nós vivemos num mundo de bons pais, né? E aí você vai ensinar valores, você vai ensinar aquilo que você entende como certo e errado, né? E você vai dar amor. Ao mesmo tempo que você vai disciplinar, você vai dar muito amor e carinho. Mas sei que um dia ela irá seguir o seu próprio caminho e traçar os seus passos.
Daí nós vemos as dificuldades, né, que a vida nos traz, nós vemos os exemplos por aí de jovens perdidos, né, no meio desse mundo tão sem amor, sem responsabilidade, né? Eu que já fui um jovem, eu que já passei pela fase de adolescente, né, já caminhando ali para a fase adulta, de farra, de bagunça, e eu vejo o quanto Deus foi bondoso comigo e preservou minha vida, né? E muitas das vezes a influência, tanto positiva quanto negativa dos pais, ele tende a ser a ser muito importante, né? Na verdade, eu acho que é a base de tudo, é a família, né? Então aquilo que eu ensinar para minha filha a partir desde quando ela nasceu, né? E o que eu venho falando para ela sempre, mesmo ela com 3 anos, eu sempre tento ensinar muitas coisas para ela. A gente lê antes de dormir, a gente lê a Bíblia, leva ela na igreja, procuro sempre estar falando, reforçando para ela o quanto ela é amada, o quanto ela é uma menina linda, uma menina inteligente, né? E na esperança de que essas coisas vão ficar na mente dela, né? Vão permanecer ao ponto de quando ela estiver mais velha, ela vai estar completamente tomada por esse tipo de pensamento, né? E não é, uma jovem adolescente, né, frustrada, sem orientação dos pais, sem uma proximidade dos pais. É claro que quando ela começar a seguir os seus caminhos, muita coisa vai fugir do meu controle, porque ela vai ter a vida dela, né? Aquilo que lutamos para plantar nos corações dos pequenos não fica em vão. Então, assim, não é uma luta em vão, né? Eu me esforçar para ter tempo de qualidade com a minha filha, eu me esforçar para ter bons momentos com ela, juntamente com a mãe dela, respeitando a mãe dela também, para ela que ela tenha um exemplo assim de família, né? Respeitando os meus pais, né? Tendo uma proximidade com os meus pais para que ela veja esse tipo de tratamento, né? Aqueles tratamentos mais antigos, né? Bença pai, bença mãe e tudo mais, incentivando que ela faça as mesmas coisas, né? Então, assim, é tudo na base do exemplo, né? Para que lá na frente os frutos sejam visíveis, né? Infelizmente, vemos que isso não é a realidade da grande maioria das famílias. E realmente isso não é a grande realidade, porque as pessoas foram se perdendo num egoísmo, né? Num egoísmo que às vezes as pessoas não percebem, né? E muitas das vezes alguns pais com um pouco mais de condição, ele tende a querer suprir isso com presentes, né? Tentando suprir a falta de tempo, a falta de qualidade no tempo, né? No amor ali, na proximidade, dando exemplo, e tenta suprir dando presentes, né? Ou aqueles que não têm tanta condição, mas naquilo que poderia dar como exemplo, né? Passa o tempo no bar, bebendo, jogando, é, discutindo em casa com a esposa, enfim. É óbvio que lá na frente os efeitos serão desastrosos, né? É óbvio que com o passar do tempo não vão colher bons frutos, né? No que diz respeito aos filhos, né? A tristeza de muitos pais é algo visível e triste. É triste quando a gente vê um pai profundamente decepcionado com aquilo que o filho está fazendo, né? Porque dói na alma, né? Eu imagino. Eu já tive algumas discussões com meus pais e tudo mais, e você vê a tristeza nos olhos deles, dói em você. E quando a gente vai tendo esse tipo de noção das coisas, quando a gente vai percebendo o quão isso é importante para a gente e para outras pessoas, né? Você vai olhando na fisionomia de pessoas que estão passando por problemas, às vezes um familiar que tem um filho rebelde, alguma coisa se envolvendo com drogas, né? Com alguma coisa errada, você começa, você se identifica e sente a mesma dor, né, do pai. Você percebe é, o quanto aquilo machuca, né? E você vê, eu vejo algumas reportagens, algumas coisas referentes a pais
vai visitar o filho na cadeia, enfim, e tem que passar por um processo desse. É doloroso, né? É muito doloroso. Então, assim, não quer dizer que necessariamente seja um erro do pai na infância. Às vezes criou direito, deu educação e tudo mais, e lá na frente, por algum motivo, o filho comete algum erro, porque ele também vai viver a vida dele pessoal, né? Mas é muito importante que a gente preste atenção nessas coisas e nos efeitos, né, a longo prazo. Educar e dar amor andam juntos, né? A gente pode colocar aqui também a disciplina, né? A disciplina entra aí na questão da educação, né? Eu pretendo muito educar minha filha na leitura, na base da leitura, tentar passar para ela esse prazer que eu tenho. Esse canal foi criado voltado das minhas leituras, né? Do meu prazer pela leitura e querer passar aquilo que leio através desse canal. Eu leio muito sobre família também, sobre educação de filhos, né? Para a gente tentar aprender, né? E errar menos, né? Na verdade a gente vai errar, mas a gente tentar errar menos. Infelizmente vemos drogas, as amizades varrem toda uma vida de luta de muitos pais. A gente tem que encarar esse problema tanto espiritualmente, né? Acreditando que nós temos um Deus que vai nos dar força, mas nós precisamos acreditar também na força e na ação humana, né? Não podemos colocar tudo na base espiritual. Tem muita gente que se esconde, né? A pessoa às vezes se converte depois de idoso ou passa uma vida sem plantar essas coisas aqui que a gente está falando aqui, e depois lá na frente ela vai e se apega mais na sua religião, se apega mais com Deus, e ela tende a tratar tudo somente na parte espiritual, sem sabedoria, sem tentar tratar com ações, né, propriamente dizendo, de uma ação mesmo da pessoa. Então, assim, eu comecei com um texto bíblico porque eu acredito que a base familiar, o ensinamento bíblico é muito importante. E aqui nesse ponto, você tendo uma mentalidade voltada para um ser superior, vai te dar muito mais, pelo menos funciona comigo, né? Vai te dar muito mais esperança e muito mais, porque a fé faz isso, né? E ao mesmo tempo também mais força para você agir, né? Para você tomar uma ação, para você ir lá e fazer por onde. Eu trabalhei 2 anos com o tratamento de dependência química. Eu internava dependentes químicos, né? E eu passei por esse processo de, de orientação às famílias, né? Nesse processo de internação. E para falar a verdade, é uma coisa triste, é uma coisa que dá trabalho demais. Você vê que muitas famílias estão mais doentes que o próprio dependente químico, que é a codependência, né? São familiares que estão ali passando por um momento difícil e às vezes ela não consegue entender que ela também precisa de ajuda, né? Então, assim, nós vemos que as drogas, ela tem causado um desastre, principalmente numa sociedade tão fútil como a nossa, na qual aquele velho ditado que cabeça vazia é oficina do diabo, né? Então, é exatamente isso. Nós vemos uma falta de conteúdo na cabeça dos jovens hoje em dia e dando espaço para essas coisas, na qual quando eu falo de amizades aqui, são as amizades ruins, né? Eu tenho bons amigos que me acompanham desde os 4, 5 anos de idade, enfim, e que até hoje nós mantemos uma amizade muito grande e são uns bons amigos, né? Mas tive também os maus amigos, mas graças a Deus eu não os acompanhei. Então, assim, as amizades, amigo, ele tanto vem para construir quanto para destruir, né? E o papel dos pais é participar disso e estar ali do lado, orientando, né? Mostrando uma visão de quem já viveu isso. Às vezes os pais querem transferir a responsabilidade para a rua, pro celular, pro videogame, sendo que ele está substituindo com um espaço que era para ser dele, né?
um espaço que era para ser meu, seu, como pai, de estar ali instruindo, passando ensinamentos, dando um abraço, falando que ama, dando conforto, né? Mas ao mesmo tempo ensinando princípios, ensinando, acompanhando todas as fases, né? Eu tenho prestado atenção na forma de linguagem, como nós temos falado com a Laura, com a minha filha, é muito referente quanto mais ela vai crescendo, eu vou mudando também a forma de falar com ela, né? Daqui a um tempo já não vai ser mais aquela criancinha bonitinha, já vai ter um pouquinho mais de responsabilidade. Enfim, a linguagem com ela vai mudando, o carinho, lógico que não, mas a gente também tem que acompanhar as fases do filho para a gente estar muito antenado dessas mudanças, né? Então, pessoal, isso aí que eu quis gravar, né? Para vocês, trazer um pouco de experiência própria e também de leitura, né? É muito voltado a essa tarefa tão difícil que é ser pai e moldar, né, um pouco essa nossa sociedade no futuro, né? Futuramente vai ser minha filha que vai ser uma jovem, uma adulta responsável ou não, né? Então, assim, eu tenho parte no futuro, né? A minha filha vai me representar no futuro, né? Então é isso aí. Espero ter passado bem essa reflexão para vocês. Se vocês gostaram, dá uma curtida aí no vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vai ser um prazer compartilhar mais e mais vídeos com vocês, tá legal? Um forte abraço e até os próximos vídeos.